A seguir, você vai ouvir um depoimento que recebi. A gravação, ela tem uma longa duração, mas eu faço questão que você possa e tenha paciência de ouvir até o final. Os encadeamentos, a loucura do nosso sistema médico, toda a problemática que envolve a saúde no Brasil, você vai ter um exemplo disso nesse momento. A qualidade do som não está 100%, porque foi gravado de uma videoconferência e transmitido para a Rádio da Terra. Então eu também peço a sua paciência em relação ao som, mas você vai conseguir ouvir, você vai conseguir entender. Algumas vezes o som falha um pouco, mas pode ter certeza que você vai ouvir uma história emocionante. E não está aqui esse CD para contar a minha parte, tá? Realmente eu gravei para contar a história dessa pessoa, na qual, obviamente, de acordo, né, com o envolvimento, eu estava participando mesmo sem saber. Mas aqui está uma história de um brasileiro que conseguiu relatar de forma muito pertinente como que é a loucura da medicina no Brasil e talvez em muitos outros países, como nós sabemos. Mas nos detemos àquilo que temos nesse momento. Então, preste atenção, um momento de sua paciência, por gentileza, que eu tenho certeza que esta entrevista vai ser muito interessante e pode até mesmo ajudar a salvar vidas. Bom, pessoal, é assim, em primeiro lugar, realmente é uma satisfação muito grande e eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite do Celso para poder participando desse programa. Em primeiro lugar, porque eu admiro muito o trabalho dele e por ele ter sido aquele despertador que tocou numa hora em que eu estava mesmo literalmente entre a vida e a morte, né? E eu acredito, tenho certeza que houve uma iluminação, uma consciência, eu não tinha consciência, através do contato, o primeiro contato que eu tive com a saúde, com esse despertar, foi através do Celso, através do livro Naturalmente Saudável. Eu vou chegar até lá. Estou começando pelo meio, mas é por agradecimento, por gratidão de realmente ele estar me dando esse convite, ter me feito esse convite e me dar essa oportunidade. O que eu vou contar para vocês, eu vou procurar resumir, porque eu acredito que daria um livro. Daria um livro grande, não é um livro curto, um resumo, não. Eu acho que até para resumir não é fácil. É uma história que mexe comigo, mexe com o emocional, porque foi uma história complicada, difícil, difícil superação, e por o que eu chamo de milagre ou despertamento, eu consegui ser içado aí por esse Criador maravilhoso que ilumina a todos nós. Só a gente que muitas vezes não consegue perceber essa luz que está rodeando a todos aí. Mas, assim, eu vou me ater aos últimos 10 anos, mais uma vez, de uma forma bem resumida. Não vou fazer com que ninguém ouça 10 anos de história. Eu acho que eu nem conseguiria contar isso, porque foram tantos eventos que aconteceram que não daria realmente, eu não conseguiria colocar isso verbalmente, verbalizar tal a quantidade de detalhes e de idiosincrasias absurdos que aconteceram nesse período.
né? Mas, basicamente, há mais ou menos 8 anos atrás, eu comecei a ter alguns problemas, né? Eu comecei a ter alguns problemas de saúde, e esses problemas eles começaram a afetar muito o meu emocional e começaram, consequentemente, a afetar também a minha relação afetiva com a minha esposa. Eu não tenho problema é uma coisa superada, e vou contar como isso foi superado, mas não tem problema de entrar em alguns detalhes. Eu acho importante estar dividindo isso aí com vocês. E, na verdade, eu comecei a perder o desejo pela vida. Eu era uma pessoa muito ativa, muito conectada, muito antenada em tudo, de viver, trabalhar, fazer minhas atividades. Eu era uma pessoa considerada bom astral, né? E estava tudo indo muito bem. Até que comecei a perceber uma tristeza, né? Uma tristeza muito grande. Essa tristeza foi aumentando. Eu, na época, quando isso começou a acontecer, eu era espírita, né? Eu fui espírita kardecista por 25 anos. E eu comecei a ir nos centros para pedir ajuda em relação ao que estava me acontecendo, ao desejo de viver, a questão da libido, né? A libido, que é a vontade de viver, a vontade de trabalhar, a vontade de levantar da cama, a vontade... E essa libido, ela vai desde o desejo básico de se alimentar até a questão sexual, né? Então, quer dizer, logo após essa tristeza, eu comecei a ter um abalo muito grande nessa área sexual. Eu simplesmente comecei a perder o desejo. Veja bem, não era impotência, era uma coisa além disso. Era a perda do desejo, tanto físico como mental. E interessante, porque a primeira explicação que eu tive foi da minha religião, né? A minha religião, ela explicou muita coisa. Ela não decidiu e não resolveu nada, mas tinha várias explicações. E a primeira explicação que eu tive era que havia, provavelmente, uma entidade, né, que queria me separar da minha esposa e que seria muito importante que eu fizesse uma Ave Maria. Eu nunca me esqueço dessa parte. Eu venho procurando perdoar e me perdoar por isso também. Mas eu deveria fazer uma Ave Maria e um Pai Nosso antes de cada relação com minha esposa. E eu ficava pensando, meu Deus, eu já estou sem desejo. Como que eu vou mentalizar Maria, Jesus e ainda fazer 2 preces, 2 orações antes de ter uma relação sexual? Puta, isso vai acabar de vez. Se ainda tiver algum resquício, isso vai acabar de vez. Mas isso foi dito enfaticamente. E o detalhe, né, gente? A mulher, geralmente, quando isso acontece, depois conversando com algumas pessoas eu vim a saber, ela começa a se sentir, primeiro ela acha que você está com outra, ou então ela acha que ela não é mais bonita como ela era, ou que ela não exerce mais a mesma atração, porque aí vem as conceitualizações da minha parceira, né? Porque tudo é rotulado. Então, a religião rotulou, né? Isso é um processo obsessivo e precisa ser tratado com oração e com prece para sacramentar o negócio, sagralizar, sei lá, o raio que parta. E você tem, por outro lado, uma esposa que leva para o lado pessoal o que está te acontecendo. Ué, mas como que você tinha tanto desejo por mim e de uma hora para outra você não tem mais desejo? Quer dizer, e como é que eu ia explicar para ela isso? Eu não tinha explicação do que estava acontecendo.
né? E a coisa foi piorando. Ela foi piorando a situação em casa. Ela foi se tornando pior, né? E eu comecei um tratamento de desobsessão. Então eu ia para tinha um dia na semana específico, onde eu ficava 2 horas ouvindo palestra, e depois eu ia, numa dessas semanas, eu era chamado com ela numa sala onde eles incorporavam aqueles que queriam acabar com a minha raça, e era uma coisa horrível, porque, meu Deus do céu, era uma baixaria, eu via coisas horríveis, e os caras tentando doutrinar, e não sei o quê, e tinha conversa para cá e conversa para lá, e reza mais, faz culto do evangelho. Cada vez que eu ia, tinha uma fórmula nova. Então, uma nova prática, uma nova coisa. Então, vocês imaginem, assim, eu vou falar assim, gente, grosseiramente, não é grosseiramente, é espontaneamente. Para trepar, eu tinha que fazer um verdadeiro sacerdócio. Eu tinha que rezar, fazer culto do evangelho em casa, mentalizar a chama violeta, ir para a desobsessão. Quer dizer, vocês imaginam o medo que eu já não sentia pelos monstros, né, entre aspas, que estavam nos atacando. Eu já ia apavorado, né? E ainda tinha que fazer aquele monte de prece, aquele monte de oração. É lógico, não rolava nada, tá certo? Então, a única diferença do meu... Vejam bem, eu não estou condenando o espiritismo. Eu não estou fazendo isso. Eu simplesmente estou relatando a minha experiência de vida. Eu não vim aqui para falar mal de ninguém e nem de instituição nenhuma. Eu vim aqui para falar da minha história. Esse foi o convite e esse é o meu propósito. Eu não estou rotulando, eu não estou julgando ninguém. Eu estou contando uma história de vida real que aconteceu comigo. Ponto. Né? Não tem nenhuma intenção por trás de falar bem ou mal de A, B ou C. Mas, enfim, a coisa foi evoluindo para pior. E em um determinado momento, eu comecei, então, numa situação... Eu fui buscar refúgio na bebida. Eu não estava mais aguentando a pressão. Realmente me senti um lixo. E detalhe, eu não tinha mesmo vontade de sair da cama. Bom, e aí eu resolvi ir não só na religião, como eu resolvi também procurar um médico. Eu falei, vai que o negócio não é só uma obsessão, ou não é uma obsessão, ou não é o desejo, não gostar mais da minha esposa, né, porque tinha os conceitos da religião, as definições da minha religião, e tinham as definições dela, né? E o Google, né, gente? O Google tinha 1,5 bilhão de explicações. Como é que você vai encontrar qual é a certa? Então, assim, eu fui procurar um médico e um clínico geral, né? Ele é clínico geral e comecei a conversar com ele, né? Expliquei tudo o que estava acontecendo. O interessante é que ele me disse que isso era muito normal, que isso fazia parte de um quadro de ansiedade, que a vida estava muito estressante, que isso acontecia com todo mundo. E olha o que o médico me fala, né? Ele me manda procurar um psicólogo. Ele diz assim, Marcos, eu acho que o teu problema é psicológico. Detalhe, eu, médico, acho que o seu problema é psicológico. Eu acho que já estava passando do limite. Mas a medicina achava que, pela primeira vez, tinha uma dúvida, né? Porque até então eram certezas, equivocadas, mas eram. E aí eu fui procurar um psicólogo. E busquei esse psicólogo e a definição dele foi muito interessante depois que eu contei minha história, sabe? Vocês me perdoem, eu vou contar o que ele me falou. Eu não tenho aqui a pretensão de mostrar nada para ninguém, a não ser contar a história da maneira como ela aconteceu.
Esse psicólogo, ele disse o seguinte: olha, eu vou dizer duas coisas, porque foi um ano de terapia. Gente, um ano passando por isso e sem melhorar, só piorando. Primeira coisa, o meu problema era que eu não me relacionava bem com o meu órgão sexual. Esse foi o primeiro diagnóstico dele. E eu perguntei, mas o que seria me relacionar bem com o meu órgão sexual? Né? E ele disse que isso era uma coisa que eu estava muito voltado para o desempenho e o resultado, e que isso era uma coisa que eu precisava trabalhar melhor, sabe? E interessante, olha a segunda coisa, eu falei que não ia falar interessante, mas é porque no mínimo é curioso. O cara, o psicólogo, fala que eu tenho que procurar um médico. Para quê? Olha só, o psicólogo que não é médico fala que eu tenho que procurar um médico para que o médico me passasse uma associação de um ansiolítico com um antidepressivo, porque senão ele não ia conseguir me acompanhar, não ia ter evolução a minha terapia. Eu falei, mas o que tem assim a ver a psicologia a ver com a parte medicamentosa, né? Não, é porque uma coisa está associada à outra. Eu falei, então significa que para eu me relacionar melhor com o meu órgão genital, né, eu preciso usar remédio. Sim, precisa. Aí eu volto nesse médico, explico a situação para ele correndo, vai lá, abre a gavetinha e me passa acho que era sertralina, cara. Sertralina com Rivotril, né? Aliás, não, sertralina com frontal. E aí está feita a associação, né? Quando eu voltei no consultório do psicólogo, eu já voltei broxa e chapado. Né? Antes eu estava só broxa, agora eu já estava broxa, chapado e obsediado. Então já tinha 3 problemas. Eu tinha um e agora eu já estava com 3 problemas. E o chapado, broxa e obsessivo, obsediado, quer dizer, e ainda por cima praticamente alcoólatra, eu volto e mais ou menos uns 6 meses depois, o cara começa a faltar o tempo todo nas consultas. Olha que legal, o psicólogo marcava e não aparecia. Né? Então eu ia para o consultório dele, então na segunda-feira eu fazia o culto do Evangelho no lar, na terça-feira eu lia todo dia, quando eu acordasse e antes de dormir, eu tinha que ler ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Isso fazia parte do tratamento. Então eu já estava lendo o Evangelho de manhã, à noite. Antes de pensar em transar, eu já fazia Ave Maria e o Pai Nosso, tomava o frontal, tomava a sertralina e ia para a terapia sem psicólogo, porque o psicólogo faltava. Ou seja, de novo, sem nenhum tipo de novo não, pior, porque os remédios começaram a me dar uma série de efeitos colaterais, eu comecei a passar muito mal, eu não passava pouco mal não, eu tinha uma sensação, na primeira semana tomando remédio, que o meu peito ia explodir, eu ficava sem ar, eu ficava sufocado, a minha garganta travava, o meu coração disparava, minha mão tremia, eu suava todo. E eu ligava para o médico e ele dizia assim, aguenta, meu irmão, aguenta que isso vai passar. É o teu organismo que está se habituando, entendeu? Aí eu falei, quanto tempo? 15 dias. 15 dias você não vai sentir mais nada disso. Eu falei, bom, para quem está na merda, desculpa o palavrão, 15 dias a mais, 15 dias a menos, não vai fazer diferença. Se depois de 15 dias eu voltar a ser radiante, feliz
e de bem com a vida por causa desse negócio, então que seja. A esse ponto eu já tinha parado de ir na terapia, né, porque o psicólogo não aparecia mais. Depois me explicaram que estava fazendo uma pós-graduação e estava muito ocupado. Então, aí ele me ligou, pediu desculpas e tal. Aí marcou uma consulta, falou que ia me atender às 9 horas da noite e não apareceu. E aí eu resolvi não ir mais. Eu falei, pô, não faz sentido, né, cara? Não faz sentido continuar do jeito que eu estava. Bom, e aí, evoluindo mais um pouco, né, vocês imaginem o seguinte, isso durou mais ou menos aí 2 anos. Então, eu saí da doutrina espírita e fui para Umbanda, porque uma amiga da minha esposa, que é psicóloga, que também foi, antes de ir para Umbanda, eu fui para a apometria, porque disseram que na apometria, na verdade, o dirigente da sala, vocês veem como é complicado colocar uma ordem cronológica. Aliás, eu nem vou tentar fazer isso, senão o programa vai acabar e eu não vou ter terminado. Mas o negócio já está chegando lá. Então me disseram que o meu tratamento seria a apometria. Eu teria que fazer uma apometria, regredir algumas vidas para estar descobrindo. Então o problema já não era mais obsessão. O problema era originado por outras vidas. Né? Então eu saí desse centro que eu estava frequentando e fui para um centro de apometria. Cheguei no centro de apometria, o cara falou que eu não tinha nada, que o meu problema era que eu não trabalhava mediunicamente na apometria. Então eu tinha que trabalhar como médium na apometria. Porra, eu entrei como paciente, ferrado, doido, chapado, e na outra semana me botaram sentado para atender. Eu nunca tinha ouvido falar em apometria, né? Mas os caras falaram que estavam precisando de gente e que o meu problema só seria resolvido quando eu começasse a trabalhar na apometria. Eu precisava doar a minha energia na apometria e tudo seria resolvido. Pô, se mandasse eu comer vidro, meu irmão, do jeito que a minha vida estava, meu profissional indo embora, meu tesão pela vida tinha acabado. Pô, come vidro? Vamos comer vidro, tá certo? E aí eu fui trabalhar na apometria. Puta, foi uma coisa horrível, cara, horrível. Neguinho entrava ruim, ferrado e saía pior. Então, assim, vocês imaginem uma casa que se propõe a atender, a salvar vidas, a proporcionar tratamento. Você imagina você entrando num lugar desse para buscar ajuda e o cara que está te atendendo lá não tem nem uma semana de casa, está com a vida podre, caindo aos pedaços, ele mesmo está indo embora, e esse cara é o cara que vai te atender. Detalhe, esse centro, de 2 em 2 semanas, ele fechava para atendimento ao público, porque todos os médios estavam doentes. Então, tinha que tratar os médios da casa. Né? E eu era médium da casa. Eu não tinha ouvido falar de apometria, não sabia como é que era, não sabia o que eu tinha que fazer, mas eu tinha que atender. Eu tinha que dizer, inclusive, o que estava acontecendo com a pessoa que entrava lá. Então, na dúvida, eu inventava, porra. Eu ia fazer o quê? Falava qualquer merda que aparecesse na minha cabeça. Não era só eu, não. Era eu e quem estava trabalhando lá, naquela sala. E aí o tempo passou, não melhorou nada. Eu cada vez voltava no médico, né, para dizer que o tratamento não estava fazendo efeito. E ele dizia o seguinte: o problema é porque você é muito alto. Então você está tomando uma dose muito baixa. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar de 50 miligramas para 150 miligramas. Tá certo? Com 150 miligramas vai estar de acordo com a sua altura e com a sua estatura. E aí vai fazer o efeito que a gente estava precisando que fizesse. Bom, passei por 150 miligramas, absolutamente não fez a menor diferença, a não ser os efeitos colaterais que tinham relativamente desaparecido, pioraram, voltaram com força total, boca seca, boca rachada, tonteira, dor de cabeça, tremor nas mãos. Eu tinha vergonha de apertar a mão de alguém,
porque a minha mão pingava de suor. Eu tinha vergonha de conversar com alguém, porque a minha cabeça tremia, os meus braços tremiam, o meu corpo inteiro tremia, depois que eu passei para 150 miligramas. E aí o que ele falou? Aumenta o Rivotril. Você vai aumentar o frontal. Aumenta o frontal, porque aí vai compensar os efeitos que a sertralina está causando em você. E aí eu passei para 4 miligramas, ou melhor, 4, acho que 6, eu não me lembro, mais ou menos, era uma dose, eu tomava 4 frontais por dia, tá certo? E com 150 miligramas de sertralina. E aí, o que aconteceu? Ele entrou com mais uma medicação, que era uma medicação para me ajudar a dormir, porque a sertralina cortou meu sono. Né? Então, como ela cortou meu sono, o que ele falou? Bom, isso não tem problema. Olha que legal, isso não tem problema. E ele me entrou com um remédio que na época custava quase R$200, que era um tal de Donarém. E ele dizia o seguinte, esse remédio é um antidepressivo que tem como efeito colateral melhorar o sono. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar sertralina de manhã, vai tomar o frontal, à tarde você toma frontal, à noite você toma mais 2 comprimidos de frontal e toma um comprimido de Donarém, que aí você vai dormir. Detalhe, o problema origem já tinha sido esquecido. Agora era o tremor, ou seja, como tratar os efeitos colaterais da sertralina. Aquele problema que me levou até o consultório já não fazia a menor diferença. Agora era como equilibrar aquele monte de sintoma que eu estava seguindo, que eu estava sentindo. E não parava mais. Então eu já estava tomando 4 remédios, né? Porque tinha os SOS, eu nunca esqueço esse termo. Ele dizia o seguinte, eu vou te dar um SOS. Se tudo isso não te ajudar, você pode tomar mais um frontal, sublingual. Então, o frontal sublingual era o seguinte, se eu tomasse 8 miligramas frontal, 1 comprimido e meio de Donarém e 300 miligramas de sertralina, e eu não ficasse bem, eu podia tomar um SOS, meter embaixo da língua e ficar esperando para ser feliz. Tá certo? E, lógico, eu tomava esse sublingual. Depois de 2 anos, eu troquei de médico, eu fui em outros médicos, os outros médicos disseram que a linha estava certa, tá certo isso, o tratamento está certo, não tinha que mexer em nada. Depois de 2 anos, eu fui procurar um outro médico. E aí eu contei que eu estava com aquele problema, mais 300, né? E ele me pediu um exame, me pediu alguns exames de sangue. Detalhe, gente, em 2 anos, 2 anos não, eu minto, em 3 anos, essa história durou 3 anos. Meu casamento já tinha ido embora, a minha autoestima já tinha ido embora, o meu profissional estava arrasado, endividado, praticamente sem conseguir. Praticamente não, eu não conseguia trabalhar, perdendo clientes sem parar. O que aconteceu? Um médico resolveu me pedir alguns exames, né? E nesses exames ele observou que tinha uma taxa na prolactina que estava um pouco alta. E aí ele olhou essa taxa, falou, engraçado, isso aqui não está normal, não. Eu vou te encaminhar para o médico, para um outro médico, um neurologista, para ele dar uma olhada nessa prolactina aqui. Eu falei, doutor, liga aqui do meu celular para ele, ó. Eu tinha o telefone já de né? Porque com tanta receitinha, já viciado em bolinha, tarja preta, eu já tinha até o celular desses caras. Eu falei, não, doutor, por favor, liga para ele, conversa com ele, fala isso. Eu pedia, por favor, eu entrava no consultório,
praticamente de 4. Eu me sentia um porcaria diante de Deus, né? Porque, assim, era uma coisa horrível. Eu não sei nem como descrever como eu me via, como eu me olhava e como eu olhava para eles. Até que, finalmente, esse cara, esse neurologista que ele conversou, ele falou, olha, vai lá no consultório desse neurologista, porque ele vai conversar com você. Eu falei, bom, estou com câncer, né? Porque o cara não queria falar para mim que eu tinha, só o outro que podia dizer, o outro que não tinha resolvido nada, mas eu vou lá. Então, passei 2 semanas para aguardar a consulta em total estado de pânico. Vocês imaginem o quanto SOS eu tomei até que essa consulta chegasse, né? E aí começaram a vir as náuseas, os vômitos, as diarreias, as insônias, os pesadelos, os tremores, assim. O negócio não foi fácil, não. E aí, mas sem vitimismo, né? Eu fui procurar esse médico e ele falou para mim o seguinte, esse cara aí, ele não sabe de nada do que ele está falando. Ele não sabe de nada. Essa taxinha que está aparecendo aqui, isso aqui não é nada. Eu já vi gente com 10 vezes isso aqui e não ser nada. Mas como ele está enchendo o saco, eu vou te pedir uma tomografia, uma ressonância. Vamos pedir uma ressonância do teu cérebro e ver como é que está a sua hipófise. Eu fui fazer a ressonância, levei o resultado da ressonância para ele, ele ficou olhando sério para a ressonância. Olha, eu vou te encaminhar para um colega meu. Eu falei, mas por que, doutor? Porque, não sei, tem alguma coisa aqui que não está legal. O ideal seria que um colega meu mais especializado, porque, assim, pode ser que você tenha uma coisa, pode ser que não, mas quem vai afirmar é esse meu colega. Isso ele tinha dito que não era nada, que o outro era um idiota. Me encaminhou para um outro médico, um neurocirurgião, e eu fui no neurocirurgião, o cara falou, olha, você tem um adenoma de hipófise, tá certo? Esse adenoma de hipófise, ele causa... tem um detalhe, na bula da sertralina, quando eu decidi ler a bula, que eu não tinha feito isso antes, falava que tudo aquilo que eu estava sentindo era causado pela sertralina. Eu nunca me esqueço disso, né? A sertralina causa impotência, ela causa tremor, ela causa sudorese, taquicardia, insônia. Quer dizer, eu já não sabia mais se era o ovo ou a galinha que tinham vindo primeiro. Mas o fato é que tudo aquilo que me deram para me curar causava os problemas que eu estava tentando superar, né? Ou seja, agravou a situação. E aí ele falou que eu tinha um adenoma de hipófise, não sei o quê, me encaminhou, disse que estava com Alzheimer, não podia me operar. Depois eu descobri que ele não tinha Alzheimer nada, ele não queria era me operar. Mas tudo bem, porque ele não operava mais pelo plano de saúde. Então, ele me encaminhou para um colega dele, esse colega dele me atendeu, o cara mostrava várias fotos de cirurgia de adenoma, disse que isso era uma coisa facílima de extrair, que realmente, né, que esse adenoma de hipófise, aí me passou mais alguns exames, mandou eu ir para o endócrino. Eu fui no endócrino, o endócrino me pediu os exames e minha testosterona estava zerada, eu estava com resistência à insulina, eu estava eu tinha tanto problema que eu não vou ficar aqui dizendo o que eu tinha, porque eu não lembro mais o tanto que apareceu de problema nos exames. 3 anos depois, já está indo para 4 anos que eu estou correndo,
E o endócrino disse o seguinte: engraçado, eu não vejo necessidade de você fazer essa cirurgia, de retirar esse adenoma. Isso aí a gente consegue resolver com remédio. Vamos fazer assim? Você me dá 6 meses. Em 6 meses eu vou curar esse adenoma com remédio. E começou a me passar um tal de um remédio, que ele falou, inclusive, que ia melhorar minha libido pra caramba. E começou a me passar um remédio. Eu falei, bom, entre ir para uma cirurgia e resolver com remédio, eu na época não sabia o que era, vamos tentar com remédio. E eu comecei a tomar a medicação que ele me passou. Vamos repetir os exames. 4 meses depois, tudo igual. Vamos dobrar a dose desse remédio. Porque eu sou professor, eu inclusive dei uma aula sobre o seu caso, você virou um estudo de caso, tá certo? Eu quero que você se sinta honrado por isso, porque agora virou matéria, então tem um monte de gente envolvida no teu caso, e a gente de 0,5 miligrama vamos passar para 1,5 grama, 1,5 miligrama. O remédio custava na época R$300, cada vez que ele... E detalhe, esse aí não atendia plano, esse era só particular, né? E detalhe, sabe que era uma coisa que eu achava incrível? Quando todo retorno não é cobrado. Então, quando você vai no médico, ele te pede exame, quando você vai levar o resultado dos exames, eles consideram como retorno e não cobram. Esse cara cobrava. Porque dizia o seguinte, que o retorno era só se fosse 2 semanas depois da consulta. Ora, se os exames que ele me pediam levavam 40 dias para ficar pronto, como que eu podia voltar 2 semanas depois? Eu só podia voltar 40 dias depois, que era quando os resultados ficavam prontos. Aí ele dizia que não era mais retorno, era uma nova consulta e eu tinha que pagar a consulta. Então, eu estava gastando na época de remédio alguma coisa já em torno de 800, R$1.000, né? E aí, os 6 meses se passaram e a coisa não se resolveu. Eu já estava com Frontal, sertralina, Donarém, Viagra e o remédio para curar o adenoma, certo? E não tinha resolvido nada. Fiz a ressonância, repeti a ressonância, o adenoma ele tinha aumentado. Então, ele de um microadenoma, ele se transformou num macroadenoma. E aí eu fui numa outra endócrina, e essa outra endócrina falou assim, mas por que você não vai operar? Negativo. Vamos pedir mais exame aqui, porque eu não concordo com isso, e tarará. Ele me pediu mais exames, né? Eu fiz os exames todos que ela me passou, e aí começa a briga com o plano, né? Porque o plano não autoriza, você tem que voltar no médico para ele fazer um relatório, para justificar por que, do não sei o quê, por que está pedindo aquele exame. Pô, gente, assim, foi um caos. Resumindo, essa mulher saiu do plano de saúde, não atendia mais pelo plano de saúde, então para conseguir os relatórios, para justificar por que eu tinha que fazer o exame que ela pediu, eu tinha que pagar, porque ela não estava mais atendendo plano nenhum, né? Só estava passando sibutramina para todo mundo, então aí não tinha mais tempo de passar nada para ninguém de plano. E aí, resultado, eu fui novamente no neurocirurgião, e o neurocirurgião disse, eu já disse para você, repito, você tem que retirar esse adenoma. Marcamos a cirurgia, eu vou correr, vou adiantar um pouquinho a fita aqui. Marcamos a cirurgia, porque se eu for contar todos os detalhes, não acaba. É uma história que, incrivelmente, quanto mais eu falo, mais detalhes eu lembro, que eu não me lembrava mais. Eu vou parar por aqui, vou avançar um pouquinho, porque eu acho que aí é redundante ficar contando o que é que aconteceu. Olha, eu já estava mais ou menos em 8 médicos. Eu estava tomando remédio para diabético,
eu já estava com diagnóstico de diabetes, então eu tomava um remédio chamado Glifage, tomava um outro remédio para aumentar a glicose, um outro para diminuir a insulina, estava fazendo reposição de testosterona. Então, nesse período aí que eu dei uma pulada, eu já estava com 12 para 13 medicações, né? E nessas 12 para 13 medicações eu já estava fora do ar. Então marcaram a cirurgia. Nessa cirurgia, foi marcada por um sábado, e eu parei de andar, eu não conseguia mais andar, eu perdi os movimentos das minhas pernas na época, eu não conseguia mais, eu comecei com uma dor horrível, e aí essa dor o neuro falou para mim que ele não achava explicação para isso, que não tinha nada a ver com a hipófise. E aí que eu procurasse um ortopedista para ver, enquanto a cirurgia não chegava, o que podia ser. Né? E o ortopedista disse o seguinte para mim: meu filho, você tem que tomar anti-inflamatório, Voltaren, injetável, por 30 dias. Então, como é que você vai fazer? Você vai tomar uma injeção de Voltaren de manhã cedo e à noite você vai tomar o comprimido. E vai repetir isso por 30 dias, tá? Qual é a causa, doutor? Não sei. Não sei o que é isso. Mas isso, sem anti-inflamatório, você não vai andar nunca mais. Graças a Deus, eu não fiz isso. Eu estava com uma gastrite, de tanto remédio que eu estava tomando, estava com esofagite, de refluxo. Então, eu estava ácido, né? De tanto remédio que eu estava tomando. E aí, se eu fizesse isso que esse calhorda mandou eu fazer, ele ia me matar. Ele ia me matar. 30 dias de anti-inflamatório injetável, para quem estava do jeito que eu estava, ele tinha assinado ali o meu atestado de óbito. Aquele canalha ia me matar. Eu peço desculpas por estar falando dessa maneira, isso é uma coisa que mexe comigo. Não é fácil contar essa história que eu estou contando para vocês, eu digo e repito, estou contando porque eu acho que isso pode ajudar alguém a não confiar em determinadas pessoas que estão aí, soltas aí, dizendo que vão curar os outros. Com certeza, Marcos, pode continuar, meu irmão. Na véspera da cirurgia, eu recebo uma ligação do neurocirurgião dizendo que não ia poder me operar porque o neuronavegador, que era um aparelho que eles iam usar na cirurgia, tinha quebrado. Então eles mandaram para São Paulo para consertar. Eu falei: meu irmão, eu não vou operar contigo não. Não é possível que na véspera de uma cirurgia, eu de muleta, fazendo um trabalho desgraçado, tendo mobilizado caramba para conseguir isso, você me... Não, detalhe, 3 meses para o plano de saúde autorizar a cirurgia. Porque os materiais que ele solicitava, o plano não autorizava. Então ele me emitia um relatório, aí eu mandava para o plano. Isso já estava no Natal. Esse foi o meu Natal. Intermediando relatório de médico e plano de saúde dizendo: mas isso aqui não precisa. Mas vem cá, por que ele está pedindo um outro médico, um otorrino, se um duplo acesso, se o buraco é um só? O detalhe, gente, é que enquanto eu intermediava o plano de saúde e os médicos, eu ficava sabendo de todos os detalhes de tudo que ia ser feito comigo. A broca que ia ser usada para furar o meu septo, para chegar ao meu cérebro, o tamanho da broca, a cola que ia ser usada, por onde que ia ser feito o orifício, e aquilo ia me apavorando de um jeito que vocês não fazem ideia. Tá certo? Até que finalmente o plano autorizou tudo. 3 meses. 3 meses. E aí
Na véspera, o cara me liga dizendo que não pode me operar porque o neuronavegador quebrou, que eu deveria aguardar uma nova data. Eu mandei ele para aquele lugar, que eu não acreditei naquilo, eu já estava cético, e liguei para o primeiro médico, pedi para ele, pelo amor de Deus, falei, doutor, se fosse a sua cabeça que fosse ser operado, o que o senhor faria? A quem o senhor confiaria? Eu procurava fulano de tal, e me deu o telefone do cara. Liguei para ele, cheguei no consultório de um sultão, eu nunca me esqueço aquilo na minha vida, o cara parecia um deus. Ele olhava os exames, olhava e dizia assim, olha, pois é, doutor, o cara que me indicou disse que o senhor é um dos melhores nessa parte de neurocirurgia. Marcos, um dos melhores não. Eu sou o melhor. Mas eu não vou te operar. E eu não vou te operar porque senão eu vou criar confusão com esse pessoal aí que ia te operar. Eu falei, mas doutor, eles não vão me operar mais. Por favor, me opera. Eu não aguento mais isso. Dá uma ajuda aí, vai. Pois é. Então você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para mim, com cópia para os outros neurocirurgiões, dizendo que você está pedindo para que eu faça essa cirurgia. Tá bom? Tá bom, doutor. Já com o rabo entre as pernas, eu estava humilhado, né? Humilhado, acabado. Eu, como ser, já não existia mais. E aí eu mandei esse e-mail, o cara marcou minha cirurgia, mandou eu ir no otorrino. O otorrino eu tinha que pagar a consulta, porque o otorrino não atendia a consulta pelo plano, ele só operava pelo plano. O otorrino disse para mim que olhou, disse que queria me operar, agendaram a cirurgia para 40... Não, aí começa tudo de novo. O plano tem que autorizar. Aí o cara não operava mais no hospital que o outro operava, porque o outro hospital era melhor. Depois o cliente meu falou que não existe isso. Eu tenho um cliente que trabalha com material hospitalar, e ele diz o seguinte para mim, no momento que você entra no hospital, no momento que você bota o pé dentro de um hospital, o médico que te indicou para esse hospital, ele passa a ser comissionado da água que você bebe até o algodão para limpar a tua orelha. Então, o médico, ele só opera nesse hospital porque é o hospital que ele já tem todo o CRM dele cadastrado. Então, toda a relação de material, tudo que for solicitado, já vai para a conta. A comissão é calculada automaticamente. Então, não tem esse negócio que ele acha esse hospital melhor, não. Ele te manda para lá porque é lá que ele tem um convênio. Então ele vai ganhar com a seringa, com o soro, com tudo o que você for usar. Quanto mais tempo você ficar, etc. E aí, na véspera da cirurgia, me liga a secretária do otorrino, porque tinha que me operar um neurocirurgião, 2 anestesistas, esses eu tinha que pagar em cash, rápido, para depois pedir reembolso, que tinha que ser assim, no risco deles não receberem, e tinha o otorrino. Esse otorrino, a secretária dele me liga às 8 horas da noite, a cirurgia estava marcada para 5h30 da manhã. Ela me liga às 8h30 da noite dizendo assim, Marcos, você já acertou os R$7.500 com o doutor fulano? Eu falei, que R$7.500? Ou melhor, 15 mil. 7.500 era com desconto porque eu era paciente do neurocirurgião. Eu falei, não, eu não paguei nada, ele não me falou nada, você não me falou nada. Não, eu falei sim.
Claro que eu falei. Inclusive, eu te pedi um cheque calção, eu falei, você não me pediu nada. Eu posso estar com todos os problemas, mas eu não ia esquecer de uma coisa dessa. E a mulher começou a bater boca no telefone comigo. Eu desliguei o telefone, enlouquecido, corri para ligar para o neurocirurgião. O neurocirurgião atendeu e falou, olha, eu não posso falar com você agora porque eu tenho uma cirurgia, que eu tenho que estudar essa cirurgia logo depois da sua. Faz assim, conversa com a minha secretária e passa essa situação aí para ela. Aí eu ligo para a secretária dele me atende, diz assim, olha, eu não posso fazer nada. Você aguarda que eu vou ver como é que eu vou resolver isso. Eu fiquei de 8h30 da noite até as 11 horas da noite, sem saber se eu seria operado ou não, e tentando, fazendo conta, ligando para parente, pedindo ajuda para conseguir levantar o dinheiro. Porque, como é que eu estava sem acesso, eu estava sem trabalho, eu estava ferrado. Eu estava falido de tanto dinheiro com remédio sem produzir. Paralítico numa cama. Paralítico, gente. Eu perdi o movimento das pernas. Eu não sei o que me aconteceu. Mais tarde, numa próxima oportunidade, eu vou contar para vocês que isso foi efeito colateral, tá? Mas, enfim, como é que eu ia arrumar esse dinheiro em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas? Eu saí tão nervoso que eu saí eu saí de carro sem conseguir movimentar a perna. O câmbio do meu carro era automático. Só para vocês terem uma ideia. Eu bati com o carro e deu perda total no meu carro. Tal foi a violência da batida. Às 11 horas da noite, me liga a secretária toda sorridente e diz assim, olha, eu quero te dizer que o doutor fulano vai operar você, tá? Você pode ficar bem tranquilo. Falei, bem tranquilo. Bom, cheguei no centro cirúrgico, 5h30 da manhã. Os 2 médicos entraram no centro cirúrgico, não teve bom dia. Eles começaram a botar máscara, a luva, o anestesista entrou, né, me deu anestesia e tal, e eu adormeci. Não se sabe por que a minha cirurgia, que tinha previsão para 3 horas, durou 8 horas. Eu cheguei na UTI do hospital, eu só me lembro da minha esposa dizendo assim para o anestesista, desentuba ele, porque ele está acordando. E o anestesista dizia assim, eu não vou desentubar, porque ele não vai acordar. Eu vou dobrar a anestesia dele para ele dormir até amanhã. E minha esposa dizia, desentuba ele, porque ele está acordando. Eu estou falando de hospital particular, o melhor hospital de Hospital Brasília, o nome. E eu só consegui ouvir a voz de longe, dizendo, eu não vou desentubar ele, porque com essa quantidade de anestésico é impossível ele acordar. E eu comecei a tossir. E minha esposa segurava na minha mão e dizia assim, calma, eu já estou conversando com o médico, só que eu não conseguia respirar, eu não sabia por quê. E eu comecei a perder o ar, eu comecei a entrar em desespero, e ela dizia, novamente, desentuba ele, porque ele já está acordando, eu conheço o meu marido. E ele começou a falar, tosse, Marcos, resultado, eu estava entubado e acordado. Se minha esposa não tivesse dentro da UTI, eu teria morrido, porque as minhas vias aéreas estavam bloqueadas. E o anestesista querendo ir embora. E o anestesista, então, depois de muita dor, muita força, parecia que eu estava parindo, né? Porque eu tinha que fazer força com a garganta
para tirar um tubo, sei lá, do tamanho daquele raio, daquele tubo de dentro da minha garganta. E aí eu fui desentubado, né? Já na UTI, passei a noite inteira em claro. Eu bebia, eu me lembro que eu pedia para a enfermeira, gente, a UTI, para quem nunca teve numa UTI, a UTI de filme é UTI de filme. Aquilo não existe. Aquilo não existe. A UTI é um lugar onde você fica com todas as lâmpadas acesas. Os médicos e as enfermeiras correm para um lado e para o outro, como se você não existisse. Teve uma hora que eu consegui falar com uma pessoa e pedi um copo d'água. Eu perguntei, por que vocês não falam nada? Porque você é o único que está acordado nessa ala inteira. Todos os demais estão em coma. Azar o seu, né? Eu falei, tá bom, azar o meu, que eu não estou em coma, mas se pode me ver uma água? Eu tinha uma sede tão violenta. Depois eu só vou complementar. Essa sede era porque o meu sódio, por causa da cirurgia, eu tive um efeito da cirurgia, e o meu sódio começou a subir. O meu cérebro estava cozinhando. Só que a médica plantonista dizia o seguinte, que o plano só cobria a água quente. Ele não cobria a água gelada. Mas eu dizia, mas a minha sede está insuportável. Eu não estou aguentando mais. A água quente não está resolvendo. Mas o plano só cobre copo. Não cobre garrafa. Eu falei, pelo amor de Deus, me dá a garrafa. Eu preciso beber uma garrafa inteira. E aí, eu consegui finalmente garrafas de água quente. Provavelmente da pia, né? Porque o plano não cobria água gelada. Então vocês imaginem. E aí eu passei a noite inteira bebendo água, né? Aí o médico chegou no dia seguinte e eu ouvi, ele chegou, não me deu bom dia. Não teve bom dia, boa tarde, boa noite. Ele começou a conversar com o plantonista e eu ouvi o plantonista dizer assim, olha, ele está urinando 8 litros, 16 litros e está bebendo 8. Mas ele está muito nervoso. E ele olhava e dizia assim, pois é, o problema desse pessoal é que fica na UTI dando trabalho para plantonista. E eu ficava numa ansiedade, sabe? Eu ficava... eu ficava numa ansiedade, assim, porque a minha esposa, ela não podia entrar na UTI. Então, a única pessoa que eu mais ou menos conhecia era um médico que me operou, né? E eu ficava numa ansiedade muito grande dele chegar e falar alguma coisa. Qualquer coisa, sei lá, como é que você está? Está tudo bem? E ele entrou com aquela prancheta na mão e disse assim, você tem que controlar seus nervos. Eu falei, mas eu não estou falando nada. Pois é, você tem que procurar se controlar, porque o plantonista não tem responsabilidade nenhuma pelo seu estado emocional. E virou as costas e foi embora, cara. Me passou lá uma medicação para o sódio. Eu passei 4 dias nessa situação, eu não dormia. Eu não conseguia dormir em hipótese nenhuma. E depois desses 4 dias, sem contato humano, não havia contato humano. As enfermeiras chegavam, tiravam meu sangue, viravam as costas e iam embora. Eu não falava uma palavra, eu não tinha ninguém para conversar. Minha esposa me visitava, eu estava completamente grogue, de tanto mal-estar que eu estava passando, de tanta tensão.
ela tinha um tempo muito curto para ficar comigo, né? E uma hora ela chegou para mim e falou assim, no quarto dia, sem dormir, 4 dias sem dormir, e eu pedi para o plantonista para me dar um ansiolítico. Porque olha só, gente, eu estava tomando sertralina, frontal, eu estava tomando um monte de ansiolítico. Então, de repente, o que eu descobri depois é que eu estava fazendo uma síndrome de abstinência de todos esses medicamentos. E o médico mandou suspender tudo. Ele mandou cortar tudo e não botou nada no meu prontuário. Né? E na época, eu me lembro que eu fumava, né? E a minha esposa chegou e falou assim, olha, o neurocirurgião falou que vai te dar alta para o quarto, porque ele falou que é melhor você fumar do que você passar pelo que você está passando. Vai te fazer muito menos mal. Pô, eu acho assim, o problema não era o cigarro ali. Eu acho que o problema era o total estado de surto que eu estava, a falta de todas as medicações, a falta absoluta de atenção e com o cérebro fritando. O cortisol, o sódio, estavam tão altos, mas tão altos, que eles não conseguiam contornar a situação, né? E se em relação ao cigarro, pô, mandava minha mulher comprar uma caixa de nicotina, né? Adesivo, pô, como é que dá alta para fumar? Como é que funciona isso? E foi assim, né? Eu fui para o quarto, da UTI eu fui para o quarto, e aí eu não vou continuar falando sobre a questão do quarto, não, porque não vale a pena, não vou conseguir, tá certo? Eu acho que aí o emocional aqui não está me ajudando muito. Eu estou voltando a uma região que eu estava meio que adormecida, eu não estava falando mais sobre isso, eu nunca tinha contado isso como eu estou contando agora. Enfim, eu tive alta, os meus hormônios voltaram, né, normalizaram, eu voltei para casa, e quando eu voltei para casa, ele disse que eu teria que frequentar um endócrino, eu não poderia deixar de ir no endócrino. Quando eu fui no endócrino, depois de eu ter recebido alta, o endócrino falou para mim que eu não podia parar de tomar cortisona que ele tinha me passado, senão eu ia morrer. Eu falei, ué, mas por quê? Ele falou, porque o seu cortisol está baixo. Se você parar de tomar cortisona, você vai morrer. Ele te passou a cortisona para te manter vivo. Quando eu fui no neurocirurgião, a primeira consulta que eu fui depois da minha cirurgia e depois da alta, ele olhou e disse assim, não, o seu cortisol está baixo porque eu estou te dando cortisona. Na hora que eu parar de te dar cortisona, seu cortisol volta ao normal. Que história é essa de você parar de tomar cortisona e morrer? Quem que te falou isso? Eu falei, foi um colega seu. Não tem nada a ver isso. Esquece. E aí, realmente, né, conforme ele foi tirando a cortisona, eu não sei porque estava me dando cortisona, o meu cortisol normalizou e tal. Bom, Celso, essa foi a primeira parte, né? Eu não sei se é para chegar na segunda parte da segunda cirurgia. Essa é um pouco mais rápida. Marcos, pode ter certeza, meu amigo, meu irmão, que é muito importante o seu depoimento. Nós temos ainda meia hora, 30 minutos para você continuar, né? Você pode resumir essa segunda parte e depois nós vamos abrir mais um pouco ainda, talvez a gente avance um pouquinho mais para perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. Então, vamos deixar aí uns 20 minutos a mais para você fazer um resumo, depois uns 10, 15 minutos de pergunta, mas não se preocupe com isso, porque o mais importante é o que você está falando vai curar muita gente. Você não tem noção
talvez da magnitude de que isso pode ajudar as pessoas. Então, por favor, continue. Ô Celso, eu vou te pedir uma gentileza. Você me daria 20 segundinhos aqui só para eu pegar um copo d'água, por favor? Tá no seu plano? Hã? Tá no seu plano esse tempo para você tomar água? Eu preciso, viu, amigo? Então, porque se não for a cirurgia, vai acabar sendo a sede que eu tô precisando. Ok, fica à vontade. Então, eu converso aqui com os nossos amigos, fica à vontade. Tá bom. Então, tá no plano, né? Gente, claro, nós sabemos que existem profissionais maravilhosos. Particularmente, eu conheço profissionais lindos, maravilhosos, que a gente tira o chapéu. Religiões, espiritualidades, momentos, lugares que são maravilhosos. Sim, nós temos isso, nós não podemos esquecer. Mas isso não é a regra. O que deveria ser a regra não é mais a regra. Infelizmente, o mundão, né, aí afora, não posso afirmar o mundão, né, mas pelo menos dentro do nosso Brasil, é isso que nós temos de norte a sul, é isso que eu recebo 24 horas por dia no meu consultório. Claro que há as exceções, porém, hoje são exceções. Desde um lugar, né, de espiritualidade até um lugar de alto nível técnico, nós vemos simplesmente engodo. Então, não há, infelizmente, muito ânimo, né? Muitas alegrias para a gente ter no nosso dia a dia. Por isso que tem algo que eu julgo de extrema importância, extrema relevância nesse caos, nesse nosso momento de caos que estamos vivendo, e não é só no Brasil, de certa forma no mundo. Outros países podem ter um sistema médico melhor, um sistema de saúde melhor, um sistema de financeiro melhor, mas de uma maneira geral nós estamos vivendo um caos, né? Porque existe a depressão, em países ricos existem as mortes, etc, etc, etc. Então o nosso momento mundial é um momento delicado. E uma dica muito importante para quem já está acostumado aqui na nossa rádio, já sabe da dica, e para quem está chegando hoje vai ouvir de novo a dica, que é a seguinte: amizade. Cultivar amizade com alegria, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que nós fazemos nos nossos encontros, nos nossos passeios. E as pessoas têm se curado nesses encontros e nesses passeios, e muitas já me relataram até mesmo por ouvir a Rádio da Terra. Então esse é um trabalho que não para somente em nós, esse é um trabalho que vai além. Por isso, meus irmãos, coloquem alegria na vida, desestressem o máximo possível, levem a vida de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, sem extremismos de lado algum, seja ele religioso, alimentar, espiritual, tecnológico. Onde você encontrar extremismo, que aqui é o bom, que aqui é o melhor, sai correndo. Infelizmente, é isso. E esse depoimento vai ser repetido, está gravado aí, né? Todas as nossas entrevistas ficam gravadas, vocês vão poder ouvir posteriormente. Uma luz para muitas pessoas. Então, o Marcos, que está nesse momento nos brindando com o seu depoimento de vida, e que não é fácil falar, pode ter certeza que leva a cura para si mesmo e leva a cura para muitos que estão ouvindo. Já tomou a sua água, Marcos? Sim, estou de volta aí. Esse plano tinha água gelada para você, então, né? Tinha sim, graças a Deus e a você. Se não esqueço, né? Uma aguinha ajuda. Então pode continuar. Bom, então tá, gente. Bom, assim, eu depois disso, né? Eu fui sair desse endócrino que disse que eu ia morrer se eu parasse de tomar cortisona. Fui para um outro endócrino porque o neurocirurgião disse que o meu erro era ter procurado um endócrino. Eu tinha que ter ido no neuroendócrino. Neuroendócrino, a neuroendocrinologia,
ela não é considerada pelo plano de saúde como uma especialidade. Ela é considerada como uma subespecialidade. Pô, a consulta do cara era R$500. Eu fui nele fazer o quê? E aí me pediu 1 milhão de exames. Mas muito exame. Muito exame. E eu comecei a fazer os exames, levava nele. O cara olhava, aí mandava fazer outros, aí me passava medicação. E aí dizia que o problema agora era que a serotonina estava baixa. Aí o problema, tinha outro problema. João, tudo já normalizado, mas a serotonina estava baixa, não podia ficar baixa, e começou a querer, tinha que trazer dos Estados Unidos uma medicação importada que não vendia no Brasil para tratar a serotonina. Eu comecei a ficar de saco cheio desse médico e resolvi procurar a sumidade da neuroendocrinologia, segundo o neurocirurgião, que atualmente ele é presidente da Sociedade Mundial de Neuroendocrinologia, é brasileira. Ela preside e promove congressos de neuroendocrinologia na Suíça, em outros países, na Austrália, países de primeiro mundo. E eu não fui na consulta dela, porque a consulta dela era caríssima, é caríssima, mas ela aqueceu de me atender no Hospital Universitário de Brasília, né? Pela rede pública. E essa sumidade disse para mim o seguinte, que eu não havia obtido a cura com a cirurgia. Resumindo, né, tem 3 parâmetros para eles considerarem a cura. O GH basal e o IGF. O GH estava normal, o GH basal estava normal, o IGF, que estava 1.400, 1.700, estava em 370, não podia estar 370, tinha que estar 220. Só que no hospital universitário você é atendido por 20, é um médico e 20 estagiários. Então você vira uma cobaia. É uma cobaia, porque assim, é uma coisa impressionante. Você conversa com vários estagiários, aí todos eles fazem suas fichas, depois eles perdem todas as fichas que eles fizeram. Cada vez que você vai, você tem que contar sobre toda essa história que eu estou contando para vocês. Eu tinha que contar a cada vez que eu ia no hospital universitário. Hospital universitário, né? Bom, para depois aparecer ela, né, a tal da sumidade, que eu não vou dizer o nome, acho que não convém, e ela me passar mais 300 bilhões de exames. Só que ela ficava dando aula, né? Em cada consulta, ela explicava a situação toda, a coisa toda, parará. E depois de 2 anos me acompanhando, ela chegou à conclusão que eu tinha que tomar um remédio que custava R$14 mil cada ampola, mas que ela conseguiria essa medicação pela rede pública, né? Que ela tinha um convênio com um laboratório e esse laboratório disponibilizaria para ela isso sem custo nenhum para mim, o governo ia subsidiar tudo. E eu fui ler a bula do remédio pelo Google, né? Google tem bula. E eu li a bula do remédio, o remédio é assim, ele resolve essa taxinha do IGF, que perto do que estava é um detalhe, mas assim, o custo dele para a saúde é o seguinte, ele arrebenta o rim, ele arrebenta o fígado e ele arrebenta o estômago.
mas ele resolve o problema do GF. Qual é o problema? Eu ia arrebentar meu fígado, meu rim, meu estômago, mas ia ficar com o GF normalizado. Afinal de contas, é uma troca justa, né? Quem é que precisa de rim, fígado e estômago? Ninguém. Eu olhei, voltei no consultório lá no HUB e falei para ela o seguinte: doutor, eu li a bula do remédio e assim, eu não vou tomar. Eu vou te pedir um favor, me dá um tempo. Na época, a minha esposa já era reikiana e eu resolvi me dar um tempo, sabe? Fazer um tratamento com reiki. Eu não poderia dizer isso para a médica, lógico. E eu pedi para ela 1 ano. Que nesse 1 ano, ela falou: olha, tudo bem, você está com o teu risco de ter um problema cardíaco aumentado em 10 vezes. Mas se você quer insistir nisso, não tem problema. Se por acaso aumentar, você corre aqui. E tá bom. Nesse meio tempo, como o meu tempo está acabando, né, eu tenho que resumir, eu não vou contar os detalhes, porque daria mais uma enciclopédia. E eu não vou dizer para vocês o que aconteceu aí, mas assim, já dá para imaginar a quantidade de exames que eu tive que ficar fazendo durante esse 1 ano. Só a curva do GH são 2 horas e meia sentado medindo. Então, assim, eu saía do laboratório arrasado. E detalhe, os exames todos com o nome dela, né? Saía tudo com o nome dela. E detalhe, tinha um convênio, ela tinha um convênio com o laboratório, mas eu não sei por que eu tinha que passar pelo convênio dela se quem pagava era o meu plano. Mas tudo bem, isso aí depois eu descobri porque é outra história. Tudo tem a ver com comissão, tá? Tudo tem a ver com comissão e isso eu não estou inventando, isso eu comprovei. Porque, por acaso, eu acabei fazendo amizade com o laboratório inteiro. E o laboratório, as pessoas gostam de fofocar e depois mostrar planilhas para você das coisas, tá? Mas tudo bem. Bom, eu aí fui Nesse meio tempo, eu comecei a sentir uma dor de dente muito forte. Eu comecei a sentir uma dor de dente muito intensa, muito intensa. E fui parar num pronto-socorro odontológico. O cara me passou um anti-inflamatório e falou o seguinte para mim: amigo, plano de saúde odontológico só cobre atendimento de urgência. Eu não posso ir a fundo no que você está sentindo. Eu posso te passar um analgésico e você vai procurar um médico, alguém, para ver o que é isso, porque no dente você não tem nada. Falei: doutor, mas por favor, vamos ver, porque eu não estou aguentando. Eu urrava de dor. E ele dizia que isso aí não podia fazer nada, que só se eu realmente pagasse todo o procedimento, que ele não podia nem começar a fazer a pesquisa, porque nada, nem a pesquisa o plano cobria. Eu saí desse pronto-socorro odontológico, fui para um pronto-socorro, cheguei no pronto-socorro e eu tive que mentir, disse que eu estava com uma dor no pescoço, porque senão o plano não iria cobrir o atendimento de emergência. A dor era tão violenta que eu fiquei de 8 horas da noite até as 7 horas da manhã tomando morfina. Morfina, até que o médico olhou para mim e disse assim: olha, não tem mais o que fazer no seu caso. Tá? Você tem que procurar um médico. Detalhe, eu estava dentro de um hospital. Procurar um médico. Mas eu saí do hospital nessa condição, completamente dopado de morfina. Cada vez ele aumentava mais ainda a dose. Até que finalmente eu fui por uma clínica de bucomaxilo, cirurgião bucomaxilo. Eles fizeram uma tomografia e viram que eu estava com um tumor na mandíbula. Mais tarde, numa próxima oportunidade, eu vou contar a vocês que isso tudo está relacionado.
as medicações que me foram passadas. Eu fui internado, porque eu já estava num estado, eu novamente me vi entre a vida e a morte. Nessa época, eu comia churrasco todo final de semana, eu tomava 2 litros de Coca Zero por dia. 2 litros de Coca Zero por dia. Eu não conseguia ficar sem Coca-Cola Zero. Eu bebia, eu comia de tudo que vocês possam imaginar, tudo. Eu estava pesando 108 quilos, tá certo? Era assim que eu vivia. Porque eu saí do hospital, nessa primeira cirurgia, completamente ferrado, de cabeça, de tudo. Eu já não era mais eu era um moribundo aí. E a minha alimentação, ela era assim. A minha vida era assim. Quando eu cheguei nesse hospital, quando eu fui internado para operar esse tumor benigno, graças a Deus, na mandíbula, eu me lembro que o médico falou o seguinte, ele para me acalmar, ele disse que tinha perdido 4 pacientes um mês antes por esse problema que eu tinha tido. Isso foi para me acalmar. Na véspera só que tem um detalhe, o plano de saúde queria me arrancar de dentro do hospital, porque eles diziam que o problema era odontológico, não era um problema médico. Ora, como é que um tumor na mandíbula é problema odontológico? O que o médico fez? Para forçar o plano a autorizar, eles então me mantiveram internado. Eu, deitado na maca, dentro do quarto, tomando soro, 4 tipos de antibiótico, Tilex, codeína e tudo o mais que vocês possam imaginar, o meu rosto perdeu a forma. Eu não tinha mais forma no meu rosto. O meu pescoço juntava com o meu rosto e fazia uma coisa só. Era assim que eu estava. E o plano querendo me arrancar de dentro do hospital. Eu me lembro que deitado, eu pedi à minha esposa um notebook e mandei um e-mail para a ouvidoria da ANS, pedindo pelo amor de Deus à ANS que intervisse no meu caso, porque eu estava morrendo no hospital e o plano de saúde queria me arrancar de lá. Graças a Deus eu fiz isso. No dia seguinte, o diretor do hospital entrou no quarto, disse que havia recebido uma notificação da ANS, que o plano de saúde havia sido notificado e que todos os procedimentos, olha só, gente, 24 horas que isso durou, todos os procedimentos que haviam sido negados pelo plano, incluindo a internação, foram autorizados. Um simples e-mail que eu mandei para a ANS me fez, talvez tenha salvo a minha vida. Na véspera da minha cirurgia estava marcada para as 7 horas da manhã, eu estava deitado na cama com uma garrafa de Coca-Cola Zero e uma pizza no colo. A enfermeira entrou, olhou e disse assim, não faz isso não. Eu falei, por quê? Estou comemorando que eu estou melhor. Ela falou, mas eu pedi tanto para você não fazer isso. Não come essas coisas, não bebe isso. E eu ria. Eu dizia, imagina o que uma Coca-Cola Zero, né? Qual é o problema de uma Coca-Cola Zero? E uma pizza, às vésperas de uma cirurgia. Vocês vejam o meu estado de inconsciência, como que a coisa já estava, né? E aí eu fui operado, voltei do centro cirúrgico. Não foi fácil a minha cirurgia, vocês imaginam, eu estava completamente debilitado.
ainda da outra cirurgia, e eu tive que ser anestesiado novamente depois da cirurgia, porque a minha dor não passava, ainda no centro cirúrgico. E aí eu voltei para o quarto, né? Finalmente. E assim, gente, não precisa, para terminar, não precisa detalhar para vocês o meu estado físico, o meu estado emocional. Eu estava acabado. Quando eu consegui começar já a recuperar os movimentos, né, o tumor já havia se distraído, meu rosto desinchou, eu ainda fiquei no hospital mais alguns dias, e eu pedi para uma amiga minha, eu comentei um caso no Facebook com uma amiga, e ela chegou para mim e disse assim: você já ouviu falar no Celso Zaimon? Eu falei: não, eu nunca ouvi falar nele. Pois é, dá uma olhada nesses vídeos aqui, que eu queria que você desse uma olhada, por favor. E me mandou 2 vídeos do YouTube. Né? E aí no primeiro vídeo ele falando sobre clorofila, depois ele começa a falar sobre alguns outros assuntos. Eu nunca tinha me ligado em nada disso. Né? Nada relacionado. Eu não sabia nem o que era saúde na minha vida. Eu não sabia nem por onde começava e por onde terminava. Bom, eu não tinha como ir numa livraria para comprar o livro Naturalmente Saudável. E eu estava muito curioso, né, para saber o que eu poderia fazer por mim. O que eu poderia fazer por mim? O que dava para fazer no meio de tanta insanidade, tanto por minha parte como por parte dos profissionais que estavam me atendendo. Então eu entrei no Google Livros, né, no Google Books, e comprei lá o e-book, né, Naturalmente Saudável. Era uma forma prática de eu ter o livro rápido, a edição digital do livro, e comecei a folhear lá no tablet, né, olhando, lendo, tal. Cara, eu não sei o que aconteceu. Assim, eu não sei. Eu comecei a ler o livro, eu não parava mais. E primeiro que eu não acreditava, porque o livro não falava de remédio. O livro falava de nutrição, de natureza, falava de coisas que eu fazia 24 horas por dia erradas. Falava de um monte de coisa tão simples, tão acessível. E o cara falando que, contando uma história de terror no livro, né? Porque quando é alguém que fala de alguém que ouviu falar, mas é um cara que praticamente, né, morreu, quase morreu, e ele mesmo, numa época que não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada, veículo de informação nenhuma, conseguiu se curar através da natureza. Olha, gente, a sensação que eu tive naquele hospital foi uma sensação tão maravilhosa que, assim, eu me emociono, porque eu falei: meu Deus do céu, um negócio esse negócio tão simples aqui, e eu totalmente drogado de tanto remédio, de tanta coisa, todo ferrado, todo podre. Cada vez que eu procurava médico, eu piorava. Eu estava muito ferrado, diarreia, tudo, né? 4 tipos de antibiótico diferentes, tomando Coca-Cola zero e comendo tudo que era lixo que passava pela minha frente no hospital. E aí eu comecei a olhar mais algumas coisas no Facebook, no YouTube, vi algumas palestras de nutrólogos falando sobre suplementação, sobre sono, né, o Naturalmente Saudável, reforçando a questão da qualidade do sono, do antinutriente, o antialimento, né?
uma série de coisas ali. Eu comecei a olhar para a minha vida e falei, meu Deus do céu, eu estou fazendo tudo errado. E está tudo tão fácil, está tudo tão simples aqui, tão acessível, né? Eu não sei, gente, assim, o que eu posso dizer para vocês é que naquele momento é como se eu tivesse tido um verdadeiro, sem querer fantasiar coisas, sem mistificar, eu tive um despertar na minha vida. Isso tem mais de 1 ano, tá certo? Tem 2 anos. Eu saí daquele hospital, eu nunca mais na minha vida eu tomei uma gota de Coca-Cola. Eu não sabia o que era pH até eu ler. Nunca mais na minha vida eu consumi os 1 milhão de lixos que eu colocava para dentro. E fui além. Há 1 ano, no mínimo, eu tomo minha clorofila todos os dias. Todos os dias. Eu não teve um dia que eu faltei. A mesma obstinação, a mesma energia que eu tinha para me matar, eu usei e uso para salvar a minha vida e me manter saudável. Eu tenho os meus problemas? Tenho problemas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. De 16 remédios que eu tomava, hoje eu tomo meio. E já está indo embora também. O meu alimento, o meu remédio hoje é o meu alimento. Então, eu posso dizer para vocês que eu tive uma disenteria que durou 2 dias em 1 ano e meio. Normal, pô. Também não é, né? Não é Homem de Ferro, é filme, né? Então, assim, eu era extremamente doente e tomava muito remédio e cada vez eu ficava mais doente, intoxicado, ferrado. Hoje eu estava com 108 quilos, né? Hoje eu peso 91 quilos. Hoje eu sou uma pessoa que trabalho, que produzo. Eu nunca mais fui a um hospital na minha vida. Não vou a consultório médico. Não tomo remédio mais. Olha, o limão, que o meu amigo aqui, querido Celso Zaimon, falou, o limão curou a minha esofagite, ele curou a minha gastrite. Eu faço uso do limão todos os dias da minha vida, não só ingerindo, mas também para a pele. Quando eu tenho problema de pele, eu uso limão. Antes eu usava ácido retinóico, manchava minha pele, me queimava e me ferrava todo. Eu sou amigo da natureza, eu tomo meu banho de sol diariamente. Então, para fechar, mais uma vez eu quero agradecer essa tremenda oportunidade de hoje estar falando na rádio do cara que escreveu um livro que salvou minha vida, porque tudo começou com esse livro, através de uma amiga, tá certo? De um vídeo que eu vi. Um livro, uma tomada de consciência. Um livro simples, não estou aqui para vender livro, eu não ganho nada, né? Até seria bom, mas estou brincando, não ganho nada. Mas, assim, a felicidade de estar contando para vocês essa história nesse espaço aqui, porque eu considero o dia de hoje como um dia sagrado, porque eu não podia imaginar que aquele cara que indiretamente salvou a minha vida e vem salvando até hoje, um dia ia me convidar para falar dessa experiência na rádio. E tem um detalhe que vocês provavelmente não sabem, porque eu não falei. Eu não comentei com ele que esse foi o primeiro livro que bateu na minha mão. Eu li outros livros, sim, depois desse.
mas eu não tinha hora nenhuma comentado com ele que esse havia sido o primeiro precursor de tudo, porque era o mais acessível que tinha na hora ali para mim. E foi a porta de entrada para uma nova vida. Então, a minha vida hoje, a minha água, a água que eu tenho dentro da minha casa, tem um pH de 10. Eu mandei para ele uma foto, para o Celso, de um filtro alcalinizador, e perguntei para ele se era uma boa. Eu falei, pô, o cara que escreve livro não responde Facebook, né? Porque o ego do escritor é maior do que os livros dele, normalmente. E, pô, não passou, sei lá, acho que 1 hora e veio uma resposta ali. Eu acho que é uma boa. Eu falei, cara, que legal, o cara não só escreve livro, como ele interage com os leitores. E aí a gente começou a trocar uma coisa aqui, uma outra ali, ele sempre muito, muito aberto, né? Muito acessível, né? Sem aquela coisa do rei, muito pelo contrário. E aí depois eu comecei a acompanhar alguns eventos, alguma coisa, essa energia continua circulando, uma energia salva-vida, uma energia de vida. Eu posso dizer para vocês, eu nunca mais eu tive uma infecção, eu nunca mais eu precisei tomar um antibiótico, eu nunca mais eu precisei tomar uma injeção, eu nunca mais eu precisei tomar nada para nada. Tenho uma relação sexual, graças a Deus, ótima e maravilhosa. Eu vou te dizer, eu não sei, eu acredito que sim, mas hoje não é mais Viagra, né? Tem uma maca que ajuda de vez em quando, mas eu acho que ajuda. Eu acho não, eu tenho certeza. Mas eu não preciso mais tomar uma coisa. Sabe qual é o maior antidepressivo que eu tomo na minha vida hoje? Além de continuar ligado nas palavras dessas pessoas abençoadas que estão passando saúde para os outros, aí na maioria das vezes gratuitamente, o maior remédio é açafrão, que é o famoso Prozac natural, sem um efeito colateral. Então, assim, gratidão, muito obrigado por vocês terem me ouvido, por esse tempo todo, terem me dado essa possibilidade de estar dividindo com vocês uma experiência que foi tremendamente difícil, mas se não fosse ela, eu estaria morto, não tenho dúvida disso, tá certo? E é nessas horas, a última frase, é nessas horas que quando a gente duvida de Deus, eu posso dizer o seguinte, eu não tenho religião, tá certo? Não sou contra as religiões, eu sou uma pessoa mais livre, eu não tenho religião, não me identifico com nenhuma religião, mas a hora que o Criador, que nós nos abrimos, porque o telefone, ele sempre toca do lado de lá, mas muitas vezes a gente não consegue ouvir, porque a gente está tão viciado em viver mal, e a gente não percebe. Graças aos céus, algumas outras pessoas também, eu consigo entender que a gente vive num mundo hoje hostil. O mundo, ele colabora para te adoecer, ele colabora para acabar. Contei minha história, não foi? Então, se eu continuasse, eu teria morrido, cheio de médico em volta. E eles iam dizer, pois é, lamentável. Deve ter sido o 0,13 Zetron que não deu certo. O fato é que isso não aconteceu, não foi por causa da medicina. Isso não aconteceu porque existe um Criador e existem mensageiros desse Criador que estão espalhados por aí e a gente só precisa estar antenado. E tenho certeza, é nosso dever cuidar da gente. Porque só nós podemos cuidar da gente. No mundo que a gente está, não adianta a gente correr para consultório médico para conseguir vida, não. Porque, olha, eu não sei os outros, tá? Eu não sei os outros. No meu caso, o que eu encontrei foi solidão, doença, mal-estar, desorientação e ego. Mais nada. Androides andando com um crachá no bolso. Depois que eu saí dessa energia, eu passei a encontrar pessoas humanizadas,
interessadas no que a gente está passando, que te dão uma mão e dizem assim, meu irmão, vamos andar junto? Vamos andar junto. Não estou te pedindo nada, mas olha só, dá para você viver melhor. Hoje, eu sou uma prova disso. Sou perfeito? Longe disso. Mas infinitamente mais saudável, infinitamente menos doente ou não doente em relação ao que eu era. Agradeço aos céus, agradeço a Deus, agradeço à Mãe Natureza que está aí aberta para me dar toda a medicação natural que eu precisar para o resto da minha vida. Grande abraço para vocês, muito obrigado. Agradecemos. Fiquei surpreso também, né? Algumas coisas realmente não tinha a menor noção relacionado a essa participação que eu tive, né? Que você comentou que eu tive na sua vida, não imaginava que fosse desse aspecto, então foi surpresa para mim também. Marcos, está ouvindo? Estou ouvindo, sim, tá, estou ouvindo. Ok. Então, o seu depoimento foi melhor até do que eu imaginava. Eu sabia que essa noite de hoje precisava ocorrer e agora eu entendo muito mais o porquê. Eu tenho duas perguntas aqui que eu gostaria de passar para você, que os ouvintes fizeram, antes da gente encerrar. Uma é qual a alimentação que você segue hoje, né, para te ajudar, e do Jairo, o Jairo perguntou, e o Carlos, como que o Reiki te ajudou, até onde o Reiki ajudou. Antes de você responder, só para você já saber, eu fiz uma enquete aqui anteriormente, se os ouvintes gostariam de ouvir o seu link, né? Como que você vai linkar depois todas as suas reações nocivas com o medicamento, e todos disseram que sim, querem ouvir. Então nós vamos agendar uma nova oportunidade, obviamente, se você quiser continuar. Tá ok? Então deixa essas duas perguntas que você pode dar um toque brevemente aqui para os ouvintes. Ok, então, eu vou começar pela última pergunta. Em relação ao Reiki, não só eu passei a receber o Reiki, e essa se tornou a minha primeira maior forma de terapia energética, como também hoje eu me tornei reikiano. Eu agora estou cursando nível 3, eu me encantei tanto com os benefícios do Reiki que eu resolvi aprender o Reiki também, não só para me tratar. Mais uma vez, a gente tem que cuidar da gente. E se tem recurso para isso, a gente deve aprender sim. Se for natural, melhor ainda. Vale mais do que um curso de medicina, com certeza. Como é que isso me beneficiou? Bom, me beneficia porque melhora meu astral, me equilibra emocionalmente, dores, eventualmente, que eu tenho uma hérnia de disco, tá certo? Porque quem trabalhava 18 horas sentado, 20 horas por dia, não dá para não ter, é meio complicado, né? E alivia as minhas dores, me mantém no centro. Então, realmente, o Reiki e o Reiki, ele normalizou, né, todas essas questões que estavam mal resolvidas aí em relação aos exames, tá? É só com Reiki, foi só com Reiki mesmo. Bom, a minha alimentação hoje, resumidamente falando, eu não faço uso de bebida alcoólica, em hipótese nenhuma, nem essa de vinhozinho, faz bem para o coração, não tenho social. Não uso álcool, não faço uso do álcool, sou infinitamente mais feliz sem o álcool, e já tem muito tempo, desde que eu saí daquele hospital, que eu não bebo mais, em hipótese alguma. Não é porque eu sou um radical, não, é porque não dá. Se a gente conhece e lê sobre o álcool, a gente percebe que o negócio é complicado, né? Eu não uso água engarrafada em hipótese nenhuma. Eu verifico o pH. Eu comprei um filtro que
aumenta o pH da água. Eu chamei um laboratório para medir a alcalinidade dessa água. Eu não bebo água na rua, em hipótese nenhuma, muito menos engarrafada em garrafa plástica. Minha refeição é uma refeição muito simples, tá? E ela se tornou mais prática por causa disso. Meu café da manhã é ovo cozido, com canela, azeite de oliva extra virgem. Então eu cozinho 4 ovos, boto a canela, boto o azeite de oliva extra virgem do vidro escuro, boto lá, boto o açafrão, tá certo? E como. Lógico que antes desses ovos eu tomo a minha clorofila, né? A receita está lá no e-book do Celso, com meu limão. Não tomo leite exatamente, tá? Tudo que eu estou falando, tá, gente? Foi exatamente há 1 ano e meio, tá? Eu não uso leite de vaca em hipótese nenhuma. O meu adenoma da hipófise foi gerado pelo excesso de GH, de hormônio de crescimento contido no leite. A minha resistência a antibiótico é pela quantidade de antibiótico que o leite da vaca tem. Isso aí tem vasto material por aí. Eu tomava 1,5 litro de leite por dia. Mas era leite desnatado, mesmo lixo, a porcaria não serve para nada. Então, qual é o leite que eu tomo hoje? Eu tomo leite de coco, tá? Esse leite ele é extraído do coco seco, você compra o coco seco, depois você pode, tem um modo de você preparar para você extrair o leite de coco. Então, eu tomo leite de coco, leite de amêndoa, são leites naturais. Não uso leite de vaca, nem de bezerro, nem de soja. Não uso soja em hipótese nenhuma também. Consumo no almoço basicamente quinoa, que eu descobri que é o maior e melhor cereal que existe. Consumo linhaça, fruta, sempre. Parei de tomar suco, não tomo suco de fruta. Só tomo suco de fruta com fibra. Se eu for espremer a laranja, eu espremo e tomo junto com bagaço. Tá? Eu não tomo o suco de laranja sem o bagaço. E limonada. Não uso nenhum outro tipo de suco, em hipótese nenhuma, porque não me desequilibra, dá um monte de problema aí, principalmente em relação à insulina. Detalhe, tá, gente? Eu fui curado pela nutrição, eu fui curado de doenças que a medicina considera sem cura. Primeiro, só vou falar 2, tá? Esteatose hepática. Não tem cura pela medicina, pode perguntar para qualquer médico. Eu já fiz 3 ultrassom de abdômen, não deu esteatose hepática. Tudo com nutrição. E inclusive nas receitas do Naturalmente Saudável, que lá tem coisa detox para você fazer monodieta e por aí vai. Dente de leão, tem uns negócios muito bacanas lá para isso. Eu curei, não tenho mais isso. Segundo, a esofagite, né? Eu tinha esofagite refluxo, com queimação, não tenho mais. E a diabetes tipo 2. Eu tomava uma medicação chamada Glifage. Hoje eu consumo canela, não uso suco de fruta, não faço ingestão de lactose, eu não tenho diabetes. Eu não tomo insulina em nenhum exame meu. Eu não deixei de fazer exames, tá? Eventualmente eu faço por exemplo, uma vez por ano, faço um check-up para fazer as medições, ver como é que as coisas estão. O meu último exame tem 36 páginas. Todas elas estão normais. Eu não tenho um índice alterado, com a graça de Deus e da natureza. Então, a minha alimentação é assim. Procuro cereal,
tá? Cereal, alimentos naturais, raízes. Eu vou falar uma última coisa, tá? Que o Celso não me. Eu sei que o programa está acabando, mas eu exagero, no bom sentido, no açafrão, na curcuma, no curry. Eu jogo bastante curry. Eu não como carne, tá certo? Não faço ingestão de carne, mas aí por uma questão de hormônio, por uma questão de quantidade de hormônio, melhorou muito a minha digestão depois que eu passei a fazer ingestão de carne. Fiquei só com peixe, passei a comer só peixe, mas agora, depois dessa publicação aí, alertando a população norte-americana de não comer peixe pelo autocontaminação de mercúrio, eu resolvi cortar também, já está tudo contaminado, então menos um eu só vou economizar. É isso aí. Ok, obrigado, Marcos. Então, realmente, as pessoas, os ouvintes, né, da Rádio da Terra, querem a continuação relacionado a esse link que você vai fazer do porquê, né, das reações que você teve. Então, nós vamos conversar depois em box para agendar o seu retorno. Quero te agradecer muito e pode ter certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. De coração, eu agradeço e espero que os ouvintes também tenham realmente curtido essa nossa noite. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Então, esse foi o depoimento que foi passado, né, numa entrevista na Rádio da Terra, no dia 11 de março de 2014. Nele vemos não só a loucura, né, um modelo de como é a medicina brasileira, e como disse, sabemos que há profissionais excelentes, mas estão se tornando exceção e não a regra. Então hoje é complicado encontrar uma pessoa realmente que esteja interessada no paciente. E não só, mas também a loucura do sistema místico espiritual, a loucura que está diversas tradições que outrora respeitadas, mas que no momento atual da humanidade também entra no mesmo sistema. Sim, sabemos que há lugares sérios e respeitados, mas quantos brasileiros têm acesso? A partir do momento que 1, 2, 3, 4, 5 núcleos espirituais estão transformando a espiritualidade numa vergonha, acaba sendo a regra. Os bons são exceções. Então, há que se ter uma consciência muito grande, até mesmo para buscar ajuda espiritual no mundo moderno. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado deste alerta, deste depoimento, deste aviso, porque é uma vida apenas relatada aqui. Imagina as milhares de vidas que sofreram não só esses, mas outros transtornos, inclusive vieram a óbito e não estão aqui para falar. Obrigado.